lugares. Esta semana nós recebemos, no início da semana, a notícia da partida para a eternidade de um esposo de uma das nossas irmãs ali de Campo de Ourique. E o pastor Gacinto telefonou-me a perguntar se eu podia estar ali, e é uma irmã que nós amamos muito e também aprendemos a amar enquanto servimos ali em Campo de Ourique. Então foi com muito prazer, mas ao mesmo tempo dor, porque sentíamos a dor da separação, do luto da nossa irmã que fomos ali. E eu tinha preparado um texto, mas de repente na madrugada, nas muitas madrugadas que o Senhor me acorda, ou que eu acordo mesmo por outras razões, eu fui encontrar um bálsamo no Salmo 23, usei ali de uma forma resumida, mas eu gostaria de partilhar convosco hoje o Salmo 23. Talvez ninguém estava à espera disto. É o salmo mais conhecido, amado de todos os salmos, conhecido universalmente como o Salmo do Bom Pastor. É o encanto das crianças, é o consolo dos idosos, é chamado de pérola dos salmos, o Salmo de Rochinol, o cântico do pastor sobre o seu pastor. E Agostinho disse que este salmo era o hino dos mártires, entre outros títulos. Sem dúvida, muitos livros e artigos foram escritos sobre este salmo, o Salmo 23, mais do que qualquer outro salmo. Ele contém uma mensagem para o ser humano de todas as épocas. Contudo, este salmo é mais do que o salmo do pastor. Ele relata a figura do pastor que vamos ler, que guia o seu rebanho para descansar, para alimentar o seu rebanho em pastos verdejantes, junto a águas tranquilas. O pastor nos protege dos perigos do deserto, mas também termina com este pastor como uma figura de anfitrião que providencia abundância de alimento e cuidado atento para os seus convidados. O salmo termina com uma confissão absoluta de confiança no Yahvé eterno que conduz os seus filhos em amor. O Salmo 23 é universal. Vamos ler o Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo do Bom Pastor. Meus amados, as experiências que Davi, como pastor daquelas montanhas escarpadas da Judeia, mais tarde anfitrião da opulência do seu palácio na capital da corte, Davi tem uma experiência de vida, mas tem uma experiência com o pastor, o bom pastor, o Senhor, a que ele chama de pastor, o Senhor da sua alma. Para mim o Salmo 23 é uma jornada. Para mim, pessoalmente, o Salmo 23 é uma jornada espiritual que todos nós temos que trilhar. E o tema desta mensagem é o resgate da alma. Um olhar sobre a ovelha do Salmo 23. Para mim, este Salmo tem toda a informação básica necessária para vivermos um relacionamento sadio com o nosso Senhor, o Bom Pastor. Para mim, este Salmo é muito especial, como certamente para a grande maioria dos irmãos que estão aqui e amigos. Todos nós vivemos estágios diferentes na nossa vida. Nesta semana tive a oportunidade de usar mais uma vez, como já referi, este salmo numa cerimónia fúnebre. E este salmo é muito usado em cerimónias fúnebres em todo o mundo, pelo menos no mundo cristão. É usado por milhões ao longo da história e usado pelas diferentes religiões baseadas no judaísmo e no cristianismo. Mas ao analisarmos este salmo do ponto de vista, nós encontramos aquilo que para mim se torna, o Salmo 23 é um mapa para a vida, que nós precisamos de observar. Para mim o Salmo 23 é algo revolucionário, porque ele nos diz tudo o que nós precisamos de fazer, de onde podemos partir e onde nós devemos chegar. E esta é a proposta que eu vos trago hoje, nesta manhã. O salmista começa nesta tarde, o Senhor é o meu pastor. A representação do Deus eterno, de Adonai, como pastor e o seu povo como ovelhas,
é comum nas Escrituras. Nós podíamos ver a referência, começa lá na metáfora de Gênesis 48, em que Deus o sustentou, literalmente Deus os conduziu como um pastor conduz as suas ovelhas. Mas para entender a beleza e o significado deste salmo, nós temos que conhecer o perigo do deserto da Judeia, a estreita ligação que o pastor tinha com a sua ovelha e que Davi conhecia muito bem. E conhecer também o carinho que o pastor tinha pelas suas ovelhas durante as muitas horas de solidão que eles passavam juntos. Neste discurso nós vemos, no que refere ao animal, uma perspectiva individual, e há uma confissão aqui, há uma declaração aqui, logo no início do salmo, em que o autor diz: o Senhor é o meu pastor. Então torna-se num salmo individual. É o nosso pastor no global, mas é o meu pastor individualmente. O Senhor é o meu pastor. E depois vem numa declaração de confiança. Quando eu faço do Senhor o meu pastor, eu tenho a certeza que nada me faltará. O que é que isto quer dizer? Significa que não passarei necessidades. O restante do salmo detalha a ideia de provisão, de cuidado, mas também de dependência que nós temos de ter do Senhor, que é o nosso pastor. Uma dependência. Na Nova Versão Internacional diz: de nada eu terei falta quando faço do Senhor o meu pastor. É uma declaração absoluta da confiança total que nós temos de ter em Deus. Mas depois ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas antes, deixa-me só, porque estava a saltar o verso 2, deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Pastos de erva fresca, erva nova, erva viva. Do outro lado, o salmista deixa claro que os alimentos tornam-se acessíveis por causa da atuação favorável do pastor, por causa do cuidado que o pastor divino tem, conduzindo as ovelhas a pastos verdejantes, conduzindo as ovelhas a águas tranquilas, rumo a lugares onde há fartura, onde há descanso, onde há bem-estar. Assim, da mesma forma como o pastor faz, o salmista diz: Deus, o Senhor, o pastor divino faz comigo. Eu tenho a certeza que nada me faltará, porque Ele me leva, Ele me conduz na provisão a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ezequiel 34, versículo 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel 34, 15, eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Todos nós temos encontrado, ou grande parte de nós temos encontrado o descanso, o repouso que só podemos ter quando somos conduzidos por este Senhor, que nós tornamos o nosso pastor individual. Águas de descanso. Pastos verdejantes, mas águas de descanso. Águas de lugares de descanso, com água ao lado do rio, de um riacho, de um lago, de uma fonte. Um maravilhoso quadro da graça divina que nós estamos a estudar às quartas. O bom pastor conduz as suas ovelhas junto a águas de descanso, a fim de preparar para que eles possam se enfrentar às dificuldades que vêm a seguir no caminho que têm de trilhar. Deus concede momentos de refrigério. Quando nós descansamos e fazemos nele o nosso pastor, Ele nos dá momentos de refrigério para que nós, os seus filhos, possamos experimentar e enfrentar as duras batalhas do cotidiano quando nós descansamos junto à água viva, mas à água calma. Os irmãos sabem que as ovelhas têm medo de águas correntes, portanto o pastor as conduz e prepara águas calmas, águas de descanso. Mas o verso 3 é extraordinário. Porque ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. As palavras refrigerar ou sarar têm uma origem de terapeia e alma psique. A palavra psiquiatria vem precisamente desta palavra sarar ou refrigerar, do original. Quando juntas estas palavras, refrigerem-me a alma, forma uma palavra tão conhecida hoje que nós sabemos que é psiquiatria. E é muito interessante nós vermos isso, porque este versículo diz deste refrigério de alma, e se nós fôssemos ao grego, se fôssemos mesmo também ao hebraico, vamos ver que a palavra que nós hoje é tão usada, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que em 2030 a maior parte dos orçamentos de todos os governos vão ser para pagar as doenças da psique,
as doenças do Fórum Psicológico, Psiquiátrico, doenças da alma, doenças como esgotamentos, burnouts, doenças como depressões, que vão esgotar todos os orçamentos do mundo conhecido. Mas o crente, o cristão, que faz do Senhor o seu pastor, tem uma promessa, dele pode refrigerar, ele tem um refrigério da nossa alma, ele trata da nossa alma, porque o bom pastor conduz as suas ovelhas, que nós somos, junto a águas de descanso, a fim de nós encontrarmos graça, ou nós encontrarmos também refrigério. Refrigério. Deus é o psiquiatra divino que traz refrigério. Deus é o psiquiatra divino que traz restauração da alma. E muitos de nós, irmãos, temos estado a estudar nas quartas-feiras os traumas que nós herdamos e que trouxemos da nossa infância, do nosso passado. Tantos traumas que o inimigo sempre quer que nós carreguemos, vez após vez, peso dos nossos pecados do passado, das nossas experiências traumatizantes. Mas o Senhor Jesus continua a chamar e a dizer: venham a mim todos os que estão cansados e subcarregados, que eu posso, eu quero e eu vou vos aliviar. Se vocês pegarem no jugo de compromisso comigo e andarem ao meu lado e aprenderem de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus se apresenta mais tarde como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Segundo estudiosos, este verso 3, refrigera a minha alma, seria mais restaura a minha alma. Retornar, voltar, trazer de volta, renovar, reparar, resgatar. Todos no sentido de resgatar o sentido original da alma. Restaurar a minha alma significa como restaurar o meu ser, restaurar a minha vida, que vem do hebraico nefesh. Outra tradução seria: este meu pastor traz a minha alma de volta. A raiz verbal pode ganhar uma conjugação no hebraico diferente, do trazer de volta, de restauração ou de resgate. Mas para mim este versículo, irmãos, fala do novo nascimento, a nova natureza que o Espírito Santo constrói em nós, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo começa a produzir em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é manifesto no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na amabilidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. E é o resgate da alma, quando nós somos resgatados, aquele sentimento de inocência do jardim do Éden original, onde numa comunhão profunda e íntima, na viração do dia, o homem caminhava com o seu Senhor, com o seu Criador, com o Yahvé eterno, com o seu pastor. Meus amados, nós estamos a viver dias difíceis, mas o nosso pastor, Jesus, o bom pastor, quer fazer com que a nossa alma, a nossa vida, possa voltar ao sentido original de comunhão que Ele nos criou e nos idealizou. Mas diz: refrigera a minha alma, restaura a minha alma ao sentido original e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Outra tradução seria: guia-me por trilhas de justiça. E os que estão familiarizados com o território difícil da Judeia sabem com o tempo se gasta e quantos danos se sofre ao cruzar aquela região montanhosa. Trilho significa que eram aqueles vales profundos, eram rasgados por caminhos, e caso se desviasse do caminho correto, nós podíamos passar por momentos. Então tínhamos que trilhar caminhos que já tinham sido trilhados por outros no passado. E aqui temos o resgate novamente ao primeiro amor. Irmãos, nós estamos a viver neste mês o tema resgate, e o discurso do cantor do Salmo 23 fala nisto quando diz: guia-me pelas veredas da justiça, pelas trilhas da justiça, por amor do seu nome. A palavra do Senhor diz em Provérbios 2, 7 e 9, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Estas veredas antigas nós precisamos voltar a trilhar como Assembleia de Deus de Lisboa. Eu hoje estava em Almada na comemoração dos 70 anos e estava ali o pastor Paulo Branco a dizer, a invocar a história que o trabalho em Almada começou não há 70, mas logo há cerca de 90 anos, 2, 3, 4 anos depois de começar aqui em Lisboa. Já os jovens iam fazer
distribuição de tratura para a margem sul, apanhavam o cacilheiro e iam para lá evangelizar aqueles que vinham da província para trabalhar naquelas fábricas ou naqueles lugares e semear a esperança, a palavra da esperança. Nós precisamos voltar a essas veredas que já foram trilhadas, esses caminhos que foram trilhados, caminhos de justiça, caminhos de retidão. Agora o discurso do salmo do pastor foca-se na justiça, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus de bondade, mas é um Deus também de justiça. E aqui entramos na trilha da santificação, como havíamos no domingo passado pelo Melquisedeque, como havíamos na sexta passada pelo nosso irmão Silvio. Nós precisamos de buscar a santificação. A obediência à lei do Senhor é mais importante do que dizermos: o Senhor é o meu pastor, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele tem misericórdia de mim. Não. Se nós queremos realmente mostrar o nosso amor, como diz o pastor Luciano Subirá no seu livro, ele diz que o pai dizia-lhe: filho, eu não quero presentes, o melhor presente que tu me podes dar é a tua obediência. E aquilo que Deus pede da igreja não é presentes de adoração, de louvor. Aquilo que Deus pede da igreja é obediência à sua palavra, trilhar pelas trilhas da justiça, pelas trilhas da fidelidade à sua palavra, ao seu juízo, irmãos. E na nossa caminhada entramos neste processo de santificação, da obediência à lei do Senhor. É muito importante declarar que o Senhor é nosso pastor, mas a forma correta de respondermos a esse cuidado, a esse amor, a essa salvação é dizer: Senhor, eu obedeço aos teus mandamentos, porque Jesus foi muito claro quando disse: aquele que me ama é quem guarda os meus mandamentos. Faz-nos recordar o convite de Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se os 2 primeiros versículos falam de alívio, o Senhor é o meu pastor, provisão nada me faltará, deitar-me faz cuidado, alimento, águas tranquilas, refrigério a minha alma. Agora nós temos estas trilhas de justiça por amor do seu nome. Nós estamos a viver uma crise de temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Não há nada que nós possamos fazer que Deus não esteja a ver, Deus não esteja a escutar. As nossas palavras, até os nossos pensamentos. O inimigo pode não conseguir ler, mas o Senhor lê e nos conhece. Ele conhece desde o momento em que o nosso pontinho de coração começou a bater no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece, Ele tem um propósito para cada um de nós e para ti, meu querido irmão e irmã. Ele tem um plano e um propósito. E o propósito é que nós possamos demonstrar com a nossa obediência, com este trilhar as veredas da justiça por amor do seu nome. Dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e depois fazer aquilo que é contrário à sua vontade. Nós estamos a anular todas essas declarações pelo nosso procedimento. Então a palavra do Senhor diz que temos que trilhar trilhas da justiça. A palavra trilha ou vereda permite imaginar um caminho no qual alguém já andou. Esta semana o meu Daniel mudou o rádio do carro, quis-me fazer uma surpresa, não ligou aquilo bem, eu fiquei sem bateria. E então estou a usar o carro do meu filho. Só que o carro do meu filho tinha o óleo completamente em baixo. E começou-me a cheirar queimado, eu fico muito preocupado. Quando ia para o caminho da oficina, alguém bate no meu vidro e diz assim: você tem um furo. Eu, uau! E nós fomos para lá para tentar resolver isso e deixámos lá o carro a tentar resolver isso. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós percebemos que trilhamos trilhas de justiça, sempre virá acontecer a oposição, coisas para nos desanimar, para nos fazer encontrar desânimo. Mas o Senhor está à espera que nós trilhemos um caminho que alguém já andou. Hoje, esta manhã, eu comecei a mensagem ali em Almada a invocar a história de um jovem que saiu da ilha da Colatra e depois de ser liberto pelo poder da palavra de Deus, liberto de toda a opressão demoníaca que havia na sua casa, liberto pelo poder da palavra, porque a igreja onde ele pertencia era a ação bíblica, uma igreja de ação, de ensino da palavra. Esse jovem veio para a Marinha e na Assembleia de Deus de Lisboa, ele lia porque tinha um compromisso com a palavra. Nos seus tempos livres, mesmo lá na base naval, ele lia a sua Bíblia. E um sargento reparou que ele tinha a Bíblia e diz: você é crente? Sou crente, então tem que vir às nossas reuniões de oração aqui na Cova da Piedade. E ele foi. E quando começou a orar,
O Espírito Santo encheu toda a gente na sala. Alguma coisa que ele tinha sido ensinado que não era para os nossos dias, pois já tinha cessado esse movimento e ele foi cheio do Espírito Santo e tornou-se um pentecostal, e de pentecostal a pastor, plantador de igrejas. E nós hoje já vamos na terceira geração de alguém que serve ao Senhor. O sucesso do nosso ministério vê-se pelos discípulos que nós fazemos. E eu dou graças a Deus pelo meu pai que deixou uma trilha de justiça para eu trilhar. Às vezes alguns irmãos acham que eu sou um pouco zeloso demais ou exagerado. Mas irmãos, com as coisas do Senhor, nós temos que ser mesmo zelosos. Temos que caminhar pelas trilhas da justiça. Porque eles sabiam que o ensino de excelência, a Torá, o Pentateuco, tradições do Êxodo, ou inclusive os mandamentos, todos aqueles que eles propunham em praticar, num projeto jurídico, e a palavra de Deus diz: feliz quem sente prazer em obedecer este ensino. No Salmo 17,5 diz: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Então a nossa oração tem que ser a mesma: Senhor, dirige os meus passos nos teus caminhos. Os caminhos são veredas estreitas, porque larga o caminho que leva à perdição, mas aquele que trilha as trilhas da justiça por amor e por manifestação ao amor ao nome do Senhor, então esse encontra, sabe o que é que encontra? Encontra vale de sombra e morte. É o que vem a seguir. Este versículo 4 está aqui. Parece que está a estragar o contexto, mas não está. Porque o versículo 4 fala-nos do conforto da presença protetora do pastor em ambientes difíceis de superar. Quando eu andar no vale de sombra da morte, esse vale é um local de passagem, um local de passagem entre o refrigério da alma, pela proteção e provisão do pastor, é um local de passagem pelo tratamento da psique. Temos que passar esse vale. Jesus foi muito claro: no mundo tereis aflições, mas não desanimem, eu já venci o mundo, e Ele é o nosso pastor. Ele garante que está connosco. Ele afirmou: eu sou o bom pastor. Significa que seremos conduzidos por alguém que não apenas passou por esse vale de morte, mas nós somos conduzidos por alguém que venceu a morte. Aleluia! Então podemos passar pelo vale de sombra morte, mas não ficamos nesse vale, porque o cajado e o bordão do pastor nos conduz a um lugar que é o nosso destino. Vale de sombra da morte. Nós encontramos muito isso lá em Jó. O meu filho Melquisedeque, nos últimos dias, esteve a ler a grande obra literária de John Bunyan, O Peregrino. E ele utiliza muito isto, a sombra da morte, no seu livro, na sua descrição. Todos nós temos que passar por sombras da morte. Mas a grande diferença é que ele diz: eu não temerei mal algum, não porque eu posso todas as coisas, não porque eu sou capaz, não porque eu sei que sou um vencedor apenas, mas principalmente porque eu sei que tu estás comigo. A presença, a companhia, a presença do pastor ao nosso lado faz-nos trilhar caminhos que podem nos levar a vales de sombra e morte. Mas o vale de sombra e morte não é o lugar para fazermos a tenda, para armarmos a tenda, é lugar de passagem. E quando não vemos mais nada, temos que ouvir o som do bordão do pastor a bater nas rochas e a dizer assim: segue o som, segue a minha voz, venham atrás de mim. E quando uma ovelha se está a escorregar, vem o cajado que vai buscar de volta para a trilha de justiça, que pode passar por vales de sombra e vales de morte. Mas a presença do pastor connosco nos traz confiança, esperança e nos faz descansar. Nós temos algumas canções que dizem: Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Senhor, Tu és suficiente para mim. Será que nós sentimos o que isso é? Quando Jó perdeu todas as coisas, os seus bens, os seus negócios, o seu gado, perdeu os seus filhos e perdeu também o respeito da sua esposa, e sozinho, perdendo também a saúde, pegou num caco para rasgar o pus que saía do seu corpo e ouvir aquelas vozes que soavam na sua cabeça, e a voz da sua ex-amada a dizer: homem, amaldiçoa a Deus. Ele dizia:
Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está comigo no meio da cinza, no meio do luto, no meio da dor. Ele está comigo. Eu vou continuar a segurar a sua mão, porque o vale de sombra e morte é lugar de passagem para aquele que faz do Senhor o seu pastor. O cristão não pode apenas procurar a provisão do pastor, mas o nosso foco tem que estar em procurar o pastor da provisão. De estar com este pastor, de nos deleitarmos na presença ou no colo deste pastor. O teu bordão e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não vou aqui desenvolver muito tempo, mas o pastor da antiguidade carregava um bordão de 60, 90 centímetros, segundo os estudiosos. E na ponta desse bordão havia um metal que era arma de defesa para os animais selvagens. E carregava também um cajado comprido na sua outra mão para resgatar as ovelhas que se desviassem. Estes dois instrumentos eram muito úteis na travessia perigosa dos vales escuros, os vales de sombra da morte. Então, de um lado, o pastor usa o bastão, e com o bastão, e nós podíamos ver toda a iconografia do Antigo Oriente, e podíamos ver que existe tantas coisas nessa iconografia que mais tarde até passou para o cetro do próprio rei, que usava aquela vara com uma espécie de uma maçã em cima, e que era o cetro do rei, e o pastor usava aquele bordão, que servia para defender, servia para abrir caminho, mas servia para proteger, mas servia muitas vezes para provocar um ruído nas rochas, no vale de sombra da morte, para os animais o seguirem. Será que nós conseguimos ouvir esse som do Espírito Santo que nos quer conduzir quando passamos pelo vale de sombra e morte? Será que nós conseguimos ver este consolo? No hebraico, a figura de linguagem significa dar sinais de contentamento, sugerindo um relaxamento total no meio da opressão, no meio da escuridão, no meio do vale. O bordão e o cajado são indícios da presença. Ele está comigo. E mostra que Ele está pronto a socorrer-nos a qualquer momento. Mas depois nós passamos o vale. Eu tenho pregado muitas vezes sobre o cajado do pastor, que é a palavra de Deus. E nós precisamos segurar o cajado do pastor, porque os dias difíceis em que estamos, às vezes é difícil de encontrar os trilhos estreitos da justiça daqueles que caminharam antes de nós, mas que nós possamos caminhar os trilhos da justiça. Mas o vale de sombra de morte é apenas local de passagem para a mesa de provisão. Verso 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor provê descanso, refrigério, alimento, restauração, companhia, direção, livramento, conforto, segurança, mas também vitória sobre os nossos inimigos. Que mais pode querer o cristão que fez de Jesus o seu pastor? O salmista destaca estas evidências, porque a bondade de Deus nos seguirá. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus é um Rei generoso que oferece a cada um de nós um convite para a sua mesa, para os manjares da sua mesa. Preparas-nos uma mesa, preparar uma refeição na presença dos meus adversários. Deus é um anfitrião. Os planos dos inimigos para destruir o salmista não terão êxito, porque Deus é o anfitrião. Ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Minha é vingança, diz o Senhor. E nós entregamos ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. No final do dia, o pastor esfregava óleo calmante nos cortes e arranhões das ovelhas, depois de passarem pelo vale de sombra de morte e pelos espinhos que podiam ter ferido. E aquele bálsamo, e oferecia-lhes água do próprio cálice para matar as sedes daquelas ovelhas. Comparar com Efésios 3:20, Davi pensa em primeiro lugar, talvez o cálice da alegria do Senhor. Deus é generoso. Deus concede-nos misericórdia, graça a cada dia. A taça a transbordar de vinho fala-nos de alegria e bem-estar do coração. Mas a terminar, há aqui uma segurança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Se nós até então pensávamos nas bênçãos materiais, agora nós pensamos nas bênçãos espirituais. Bondade e misericórdia, bênçãos espirituais e materiais que seguem Davi, o autor do Salmo, que segue o cristão que faz de Jesus o seu pastor, propondo um tema muito claro. É um contraste agora. Os inimigos veem Deus a tomar conta, os inimigos perseguem o viajante, mas a bondade
e a misericórdia também persegue. Quais é que vão apanhar a ovelha? Os inimigos ou a bondade e misericórdia? Porque o sentido me seguirão todos os dias é mesmo me perseguirão. A bondade e a misericórdia. A figura aqui é como o pastor ter 2 cães que andam a proteger a ovelha. E o nome de um cão é bondade e o nome do outro cão é misericórdia. Ele anda atrás de nós para nos guardar de todos os ataques do maligno. E os seus anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e nos livra. Louvado seja o Senhor. Bondade, bondade. Oh irmãos, eu outro dia tentei preparar uma mensagem sobre bondade e senti-me tão frustrado. Tão frustrado, eu até trouxe a mensagem aos irmãos, mas eu senti-me tão frustrado, porque aquilo é o conceito de bondade de Deus, irmãos, eu fiquei apaixonado. O conceito de bondade de Deus é tão grande, mas tão grande. O conceito também de misericórdia, que indica graça divina, oh irmãos, é tão grande. E estes 3 conceitos indicam que o Senhor é bom, sempre bom. E a sua graça... Romanos 5:2, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes. Quando eu me tornei cristão, pela 2ª vez, porque nasci cristão, não sei se isso é possível, mas eu nasci ensinado nos caminhos do Senhor. Mas quando eu me tornei cristão, pela nova conversão, conversão aos 8, conversão aos 17, mas aquela conversão aos 24, 23, 24, foi uma conversão total e completa. Porque eu experimentei o que é a graça de Deus. Quando eu dizia, Senhor, eu não mereço nada. Eu tinha conhecimento de tudo, da Tua palavra. Eu fui ensinado no temor do Teu nome, minuciosamente nas Tuas leis. Senhor, eu durante a minha adolescência procurei sempre manter-me fiel. Escorreguei 1 ou 2 vezes, mas nunca deixei os Teus caminhos. Como é possível agora, com o conhecimento na força da minha vida, eu ser totalmente espezinhado pelo pecado e por Satanás? Como é possível, Senhor, eu ter, Senhor, feito esta barbaridade para contigo? Como é possível, Senhor, ter envergonhado o Teu nome, o nome e os ensinos dos meus pais? Como é possível? Mas naquele momento Ele estendeu a sua mão graciosa. Aleluia! Eu senti o que é a graça de Deus. É nós sermos favorecidos mesmo sem merecer nada. Ser perdoados, amados e cuidados pela graça de Deus. Nós estamos a estudar o conceito de graça às quartas-feiras do nosso curso Graça. A bondade e a graça, a misericórdia me seguirão, me perseguirão. E eu, qual é o meu destino, igreja? Qual é o meu destino? Verso 6. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E quando eu chegar ao fim dos dias da minha vida, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão, não desista na caminhada. Irmãos, a coisa mais triste que pode acontecer é quando alguém que foi fiel ao Senhor anos e anos, no final da sua vida, desiste de caminhar. Porque deu ouvidos a conversas, ou ideias, ou opiniões. Será que nós conseguimos dar ouvido ao cajado? Será que nós conseguimos tocar no cajado e segurar o cajado da palavra e dizer a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, porque eu vou habitar na casa do Senhor para todo o sempre. O nosso destino final, irmãos, não é o vale de sombra de morte. O nosso destino final não é apenas também o refrigério de águas tranquilas. O nosso destino final não é apenas pastos verdejantes que experimentamos ao longo da vida. O nosso destino final é alcançar a tal casa, é ter uma experiência da fidelidade do Senhor, quando nós alcançamos essa casa, a casa do Senhor. No Salmo, verso 5, verso 8, o salmista diz: Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o Teu caminho, para que eu possa chegar a essa casa, a casa do Senhor, e literalmente para a duração de dias, indicando uma vida longa. E nós entendemos agora, porque Jesus diz: aquele que crê em mim não morre, mas tem a vida eterna. Então nós cremos em Jesus, seguramos o cajado do pastor, ouvimos o seu bordão, às vezes a abrir caminho e a soar à nossa volta e afastar os inimigos ao nosso redor, porque o Senhor peleja pela sua igreja, a obra é do Senhor. Ele resgatou a nossa alma das garras do inimigo, nos espinhos onde estávamos envolvidos. Então o Salmo termina com uma alegria infinita. O Salmo 23 revela a pormenores de uma vida de quem pode experimentar aqui o cuidado do pastor.
mas experimentará eternamente a casa do pastor. Se nós aqui experimentarmos este regresso espiritual a Deus, como o salmista falava, nós temos a promessa de uma casa, de um regresso a casa. O som está aí a soar. A trombeta está a soar. A chamada para alguns de nós vão mais cedo, outros mais tarde, mas está a soar. Aquele que caminha nas veredas da justiça, que trilha as trilhas da justiça que outros já trilharam e que abriram para nós. Aquele que ama o Senhor, aquele que tem temor do seu nome, aquele que depende dele e da sua condução, vai encontrar um oikos, uma casa onde vai morar eternamente, um lar divino. Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, queridos em Deus, querido também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito, porque vou-vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E Jesus já foi preparar esse lugar. Um dia destes, irmãos, nós vamos estar todos em casa, mas vamos trilhar estas trilhas abertas da justiça, com o temor do seu nome, por amor do seu nome. Oh, não se perturbe o vosso coração, diz Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos. Um dia destes, igreja, nós estamos de volta à casa. Então nós pedimos ao Senhor: Senhor, resgata a nossa alma para o sentido original dessa comunhão, essa comunhão que havia e que nós queremos restaurar. Vamos ficar de pé na presença do Senhor e vamos reagir à palavra do Senhor neste momento. Aleluia. Certamente o Espírito Santo tem falado a coração de diversas formas, diversas maneiras, porque são corações diferentes e estágios de vidas diferentes. Talvez alguns que estão aqui estão apenas a gozar daquele momento em que gozam do cuidado do pastor, manifesto no cuidado dos seus pais, no cuidado da tua mãe, no cuidado daqueles que estão à tua volta e que te amam e te protegem. Mas vai haver dias que tu tens que agarrar esta palavra e esta profecia. Vai haver dias difíceis, vai haver dias de tribulação e dificuldade em que nós precisamos de segurar no cajado do pastor as promessas do Senhor, que é o nosso bom pastor. E nesta tarde, quando nós olhamos para a ceia do Senhor e recordamos que o preço foi pago, a passagem já está comprada, o passaporte está carimbado, o sangue de Jesus Cristo nos garante que esta viagem vai ter um lugar feliz e vamos ter um destino feliz. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas eu quero orar para aqueles que se sentem descorajados, desencorajados melhor, aqueles que se sentem que estão a passar por este vale de sombra, vale de luto, vale de morte. Há cheiro de morte, há cheiro de carcaças que caíram e que caíram nesse caminho estreito ao lado desse caminho. Mas o pastor continua com o seu cajado na tua direção. Segura o cajado do pastor, segue o som do bordão do pastor, deixa que ele te conduza para novos lugares, para casa, para a presença, na presença dos inimigos. Deixa que Ele conduza para um lugar de óleo sobre a tua cabeça, de uma nova unção. Deixa que Ele conduza para um cálice transbordante de alegria e de paz. Deixa que o Senhor te conduza. Deixa de ser conduzido pelo Senhor. Porque se nós agirmos nas nossas forças, queremos fazer os nossos planos, desenvolvemos os nossos projetos, muitas vezes ficamos encrevados em vales de sombra e de morte, onde parece não haver saída. Mas há saída no nome de Jesus. Há saída. Jesus já conquistou a morte e Ele tem a chave do céu e do inferno. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Jesus já venceu e Ele quer que tu venças também. Deixa que Ele faça o resgate da tua alma. Deixa que Ele restaure a tua alma. Abre mão do ressentimento. Abre mão da dor. Abre mão dos traumas. Abre mão das justificações. Abre mão das tuas razões. Abre mão daquilo que está cheio, o teu coração e a tua vida. Abre mão. Abre mão, porque para segurares o cajado, tu não podes ter essas coisas nas tuas mãos. Para segurar o cajado, tu tens que abrir mão das tuas razões. Para segurar o cajado, tu tens que abrir mão dos teus projetos, dos teus sonhos. E deixa que o Senhor te conduza. Deixa que o Senhor te conduza.
Deixa que o Senhor passe este bálsamo no nome de Jesus nesta tarde. O Senhor está aqui e onde Ele está, há restauração. Nós queremos orar para aqueles que sentem que a sua alma está presa no vale de morte, no vale de sombra e morte. Presa por traumas, por sentimentos, por situações, por circunstâncias. E sentem que a sua alma está presa e não conseguem ouvir o som do bordão a bater nas rochas. Não conseguem ouvir o cajado, não conseguem ver o cajado, nem sentir o cajado à sua volta. E sentem que os seus pés estão a escorregar, mas nesta tarde querem dizer: Senhor, ajuda-me, eu não quero escorregar, eu quero trilhar as trilhas da justiça, eu quero caminhar com o teu jugo e aprender de ti, que és manso e humilde, Jesus. Eu quero caminhar ao teu lado, porque eu sei que aí não vou cair. No nome de Jesus, Ele está aqui para levantar os caídos. Se precisas de oração, antes de irmos à ceia do Senhor, nós queremos orar pelos irmãos que se sentem desencorajados, em dor, no vale de sombra e morte, e que nesta tarde acreditem que o Espírito Santo para fazer um milagre dentro de si, para que mude tudo, de dentro para fora, e possa mudar mesmo as lentes que o inimigo colocou diante dos teus olhos. São lentes escuras, numa terra escura, não consegues ver nada, porque as lentes foram escurecidas pelas mentiras de Satanás, mas nesta tarde o Senhor quer colocar colírio nos teus olhos, para que possas ver o livramento, a restauração que só Cristo pode dar. Venha, Jesus, tu que estás cansado e sobrecarregado, porque Ele te quer aliviar. Venha, Jesus. Enquanto estamos em pé, orando, aplicando a palavra aos nossos corações, Ele veio fazer o resgate da nossa alma, o resgate da alma à comunhão. Se te sentes nesse vale de sombra e morte e precisas de oração, sai do teu lugar, vem à frente. Os pastores vão orar por ti, vão interceder por ti, para que tu possas sentir e ver o cajado do pastor à tua volta, a te abraçar, a te segurar, a te trazer de volta para a trilha, para a vereda da justiça, por amor do seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Santo Espírito sacia, traz restauração, Jesus. Resgata-nos ao primeiro amor. Resgata-me ao sentido, Senhor. Sentido que nós temos desta vida, no nome de Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Resgata-nos, resgata-nos, Jesus. Resgata-nos, Jesus. Aleluia. Quando o grupo Louvor canta este cântico de adoração, este manancial que está disposto para cada um poder saciar a sede, a fome. Se precisas de oração, antes de tomares a ceia, precisas que Deus trabalhe alguma área da tua vida, vem à frente, nós queremos orar e logo de seguida nós iremos celebrar a ceia do Senhor.